sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Dessa feita o podcast está sendo gravado, mas agora são 27 graus aqui em Natal, com sensação térmica de 30 graus. E a gente está vivendo aí um alerta laranja. Até às 10 horas de amanhã, do sábado, nós temos aí um risco de termos chuvas de 30 a 60 milímetros por hora, ou um acumulado de 50 a 100 milímetros por dia. Isso também com risco de ventos entre 60 e 100 quilômetros por hora. Então, um alerta aí para a gente realmente tomar cuidado, né? Não se programar para atividades ao ar livre. Tivemos realmente muita chuva aqui em Natal nessa madrugada e então esse alerta continua até amanhã de manhã. Bom, chegando hoje então com esse tema, prevenir é o melhor remédio, claro, falando sobre esse assunto que dominou aí o noticiário nessa semana, que é a chegada do coronavírus com mais força, né, ao Brasil e finalmente chegou aqui ao Rio Grande do Norte. Eu digo finalmente, não parece que eu não estou torcendo para que chegue, nem estava, mas é porque a gente sabe que não há mesmo como conter uma pandemia dessa. O que a gente tenta e o que tem se tentado conter realmente é que ela avance com muita rapidez, porque a questão não é nem a letalidade, né? Eu já vi muita coisa a respeito, né? Já fui especialista aqui e fora, já li muito a respeito. Não é nem tanto a letalidade, é a questão de todos os casos acontecerem ao mesmo tempo. Aí não tem sistema de saúde no mundo, por mais eficiente que seja, que aguente a demanda de muitas pessoas precisando de tratamento respiratório, às vezes, dependendo do caso, das pré-condições de cada um, precisando até de um atendimento em UTI. A gente já não tem um sistema de saúde assim tão amplo, para o tamanho da população brasileira, então tem que ficar esperto nisso. Mas as dicas, não tem nada demais, né, no coronavírus, na Covid-19, que é a doença que ele causa, né, porque coronavírus existem aí desde da década de 1960, né, que já se descobriu que eles existem por aqui, né, mas essa doença ela é grave, mas tem gente que passa até sem ter sintoma, tá contaminado e não tem sintoma. E a gente não sabe ainda ao certo como criar uma imunidade para esse vírus. Temos que esperar realmente eles se espalhar de uma forma que a gente crie anticorpos ou que a gente consiga antes disso criar uma vacina para ele, né? Não temos ainda remédio também para curar essa Covid-19. O que a gente tem de informação, inclusive assim, todos os grandes jornais brasileiros divulgaram hoje guias rapidinhos, assim, fáceis de consultar para a gente entender mais. E hoje eu estou usando aqui até como base, além de todas essas informações já rolando aí na imprensa e tudo, dos especialistas que foram entrevistados, também um guia do Globo, né, que está disponível até para as pessoas enviarem por WhatsApp. Mas eu acho até que a melhor providência a se tomar é esqueça o WhatsApp, né, para esse tipo de informação, uma doença nova, para ninguém entrar em pânico, né, sem necessidade e para ser eficiente realmente no combate a essa pandemia, porque está espalhada no mundo, por isso chama pandemia, é realmente a gente pegar informações com fonte de credibilidade. E não aquele grupo da tia que enviou um vídeo do vizinho, porque isso tende a piorar as coisas, inventar umas formas de ficar bom. Eu já vi até gente falando que se você prender a respiração 10 segundos e não tossir, é porque você não tem o vírus, e não é bem assim que agora funciona. Até porque, por exemplo, para asmático, você prender a respiração 10 segundos é um desafio. Bom, mas a ação desse coronavírus, né, ele penetra no nosso corpo do mesmo jeito que o vírus da gripe e que outros vírus, pelas mucosas da boca, do nariz, dos olhos. E é claro que se espalha então pela via respiratória. Quando a gente
tosse quando a gente espirra, quando a gente fala, gotículas de saliva saem para o ar e é nessa hora então que a gente pode se contaminar. Então a melhor forma de prevenção disparadamente é lavar as mãos. Temos então N vídeos circulando aí de médicos ensinando, médicos, enfermeiros, etc., ensinando como lavar as mãos adequadamente, que tem que durar 20 segundos, lavando frente das mãos, o dorso das mãos, as unhas, entre os dedos, molha antes, passa sabão, depois retira, né? Realmente, assim, uma lavagem mais cuidadosa, mas que enfim é água e sabão que resolve o problema. E a outra recomendação que vem junto dessa, além de lavar as mãos, evitar o máximo, porque a gente tem essa mania, nem percebe às vezes, mas evitar ao máximo da gente colocar a mão, né, tocar os olhos, a boca e o nariz. Feito isso, há uma grande chance da gente escapar, né? Aí vem aquelas outras recomendações de evitar aquela aglomeração em locais fechados. Infelizmente, quando chega essa época de chuva, fica complicado, porque você pega um transporte público, tá lá ele todo com os vidros fechados, porque as pessoas, claro, não vão se molhar com a chuva entrando pela janela, mas é por aí as recomendações que a gente sempre teve e agora a gente fica mais alerta porque tem um caso aqui no Rio Grande do Norte, né? Um caso em Natal. Como eu disse, então, não há um medicamento. Essa transmissão é dessa forma. Pode você pegar uma coisa, um celular, é bom limpar também o celular lá com álcool 70, né? Você pega alguma coisa, depois pega no olho, no nariz ou na boca, se aquilo estava contaminado, você vai então ser infectado. Então tem esse agravante de que há pessoas que estão infectadas, mas não têm os sintomas. Então a gente precisa realmente ficar alerta com essas recomendações de lavar a mão, de não tocar nos olhos, no nariz e na boca. E evitar essas grandes aglomerações de locais fechados. Se possível, eu digo se possível, porque nem sempre a gente vai conseguir isso, mas manter uma distância de 1,5 m aí para as pessoas. Eu acho que isso é o que é pior para o brasileiro, porque nós somos um povo que gostamos de abraçar, de beijar, e aí essa interação vai mudar um pouco agora com a chegada desse coronavírus que causa a Covid-19 no Brasil. Sim, eu esqueci de dizer que as mãos têm que ser lavadas até a altura dos punhos. Não existe esse negócio, tem que ser álcool gel. Não, água e sabão é o primeiro recurso. Somente se você não tiver água e sabão disponíveis é que você vai partir para o álcool gel. Ele vai funcionar como um substituto de água e sabão, mas água e sabão são os verdadeiros agentes contra o vírus. Só eles são realmente o que funciona de verdade. Álcool gel funciona, mas não tão bem. Então, primeira opção sempre, água e sabão. Aí você vai, claro, não vai lavar com água e sabão o celular, então vai higienizar usando o álcool gel. Evitar, então, aperto de mão, abraço, beijo, como eu disse, isso aqui é o difícil. E outra coisa que eu também acho super complicado, cobrir a boca e o nariz com o antebraço. Com lenço até que dá, se você tem um lenço ali próximo, você cobre, espirrou, tossiu, joga aquele lenço fora. Mas na falta desse lenço, não é para botar a mão, né? Coloca o antebraço, é o novo gesto aí para os espirros que a gente tem visto serem indicados, então, pelas equipes que lidam, os especialistas que lidam com essas transmissões. Mas outra dica, e essa até serve para gripe normal, não saia de casa se não estiver bem. Porque se esses sintomas, né, se você está sentindo, por exemplo, febre, ontem eu vi um especialista dizer, você está com febre, já não vá mais para o trabalho, né, não vá naquela de vou tomar um remédio e vou. Não, você está com algum tipo de infecção, então não vá mais para não transmitir aquilo para todo mundo. Isso vale até para a gripe normal. Então, passou a ter um sinal de febre, já não vá mais, que já vai evitar, então, esse contágio rápido, né, em progressão geométrica. E se realmente não tiver bem, assim, se as coisas estão se agravando, tem que ir a um posto de saúde.
A história da máscara não é qualquer modelo, somente o modelo N95 é o que funciona, mas ele é muito mais importante para a gente aqui, pessoas comuns, que fica do lado de fora, que não trabalha com saúde. Ele é mais importante para quando você está doente e não contaminar os outros. Então, se você estiver doente, bota uma máscara dessa N95 para evitar transmitir para outras pessoas. Não é recomendável frequentar, então, estádio, show, cinema, teatro, igreja, mas essa recomendação é mais para quem tem mais de 60 anos, para quem tem alguma doença crônica, quem já tem um sinal ou um sintoma de doença respiratória. Para o restante, é só uma questão de você manter uma certa distância e seguir naquela história de não tocar olhos, nariz e boca. Existe aquele risco de andar de táxi, metrô, trem, ônibus, mesma coisa. Se puder evitar, melhor. Mas como não dá para evitar, né, que a pessoa tem que se locomover, é ter cuidado onde você vai colocar a sua mão, né, que você vai segurar nas coisas e tudo, entrar, abrir uma porta. Depois, nada de colocar a mão nos olhos, no nariz e na boca. Quais são os sintomas? O quadro clínico é super parecido com o de uma gripe comum, mas se chama a atenção se aparecer febre, uma fadiga persistente, pessoal que tem asma aí sabe o que é isso, tosse seca, né, e dificuldade para respirar. Então já é um quadro que faria medo em qualquer gripe para quem tem asma, outras condições alérgicas. Então agora é ficar de olho. Febre nunca é um bom sinal, né? E a gente tem que prestar mais atenção no nosso organismo. Também podem ser sinais: coriza, diarreia e dor no corpo, mas aqueles primeiros são os principais. Então é ficar de olho nisso, lavar a mão, né? Não frequentar locais se você estiver se sentindo mal, se aparecer uma febre, por exemplo. E não adianta, por exemplo, tomar vacina contra a gripe, contra sarampo, né? Para esse caso, não. Claro que adianta para a gripe e para o sarampo. A gente não tem um remédio, o tratamento é tratamento realmente das condições que aparecem, por exemplo, da tosse, é tratar a tosse, é tratar a febre. Não tem um remédio que vai tratar o vírus em si. E é claro, ficar de olho em crianças e idosos, que normalmente são os que têm os organismos mais sensíveis, mais fracos, né? O sistema imunológico mais fraco. Então a gente tem que ficar de olho. Agora, cuidado com os mitos que já andam rolando na internet, né? De que vitamina C ou água com limão previne infecção. Isso não acontece. Já disseram que manter a garganta molhada e beber água quente ajuda a evitar o vírus. Não tem nenhuma evidência disso, né? A única forma que a gente tem realmente de melhorar a imunidade é evitar estresse, ter uma alimentação saudável, fazer atividade física e manter um sono de qualidade. Fora disso, é tudo mito, não caiam nisso. Não há nenhuma evidência de que bichos de estimação possam transmitir, embora eles se contagiam, mas não pegam a doença. Já houve um caso detectado num cão, acho que foi um Lulu da Pomerânia, né, na China, só que o animal não adoece e também não contaminou mais ninguém. Então, não tem nenhum estresse em relação aí aos pets. Bom, é isso, né? Então, nada de pânico, vida normal, apenas evitar essas aglomerações, o máximo que puder, de locais fechados, mas a gente tem que viver, tem que trabalhar, tem que estudar, não vai mudar a vida por isso. Lavar as mãos e evitar tocar olhos, nariz e boca é a grande pedida. Espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. Renovo o convite para sexta que vem. Aí sim, 7 da noite. Esse está gravado, mas vai para 7 da noite também. E domingo, 10 da manhã, sobre o nosso futebol. Até lá!